Voltando, pessoal, a gente estava vendo hoje na nossa segunda etapa de dinâmica da crosta terrestre sobre os tipos rochosos do planeta e sobre as estruturas geológicas do planeta. Ao explicar as três estruturas, escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramento moderno, aconteceu um problema, tá? Eu expliquei para vocês que aproximadamente 60% do Brasil é bacia sedimentar e entre 30% e 35% do Brasil é formado por escudos cristalinos. Mas, pessoal, está faltando porcentagem, certo? Entre 5% ou 10% do Brasil, ok? Inclusive, essa confusão foi questionada numa questão da FUVEST há alguns anos atrás. Pessoal, dá uma olhada nisso, ó. A FUVEST deu pra gente 3 mapas do Brasil. Um mais preenchido, um parcialmente preenchido e o outro basicamente só aqui no sul preenchido. E ele pergunta quais são as 3 estruturas geológicas representadas no mapa, ou seja, do mais comum para o menos comum no Brasil. Mas tem um problema, são 3 mapas na questão. E eu comentei com vocês que o Brasil só tem 2 estruturas. O Brasil não tem dobramentos modernos. Na verdade, pessoal, não dá para o Brasil ter dobramentos modernos. Afinal de contas, dobramentos modernos são áreas de rocha magmática e metamórfica de origem recente, porém são regiões que passam por orogênese. Como o Brasil está no centro de uma placa tectônica, não ocorre o processo orogenético. Daqui a pouco a gente vai entender que nesse vídeo nós vamos ver sobre os fenômenos endógenos, ok? Então, pessoal, vamos tentar responder aqui. Só por uma lógica, por uma sequência aqui da questão, já dá para a gente perceber que a alternativa correta é a A. Porque a maior parte do Brasil é sedimentar e a outra parte do Brasil, né, a segunda estrutura mais comum, são os escudos cristalinos, inclusive rico em minérios, como nós vimos. Só que, pessoal, olha a terceira resposta como é que fica. Vulcânicas. Como assim? Na verdade, pessoal, esse mapa número 3 do Brasil está destacando o sul do Brasil. E quando eu estava explicando os tipos de rocha para vocês, eu destaquei alguma coisa que aconteceu no sul do Brasil. No sul do Brasil, com destaque inclusive o estado do Paraná, ocorreu o TRAP, vulcanismo em TRAP. Ou seja, nós temos no sul do Brasil áreas que eram sedimentares, ou melhor, são, ou que eram ou são escudos cristalinos, mas foram cobertos pelo TRAP, foram cobertos por rochas vulcânicas. Então, por isso que a resposta do mapa 3 são rochas vulcânicas. Então, se você estudar a geologia do sul do Brasil, ou você vai encontrar escudo cristalino ou bacia sedimentar, mas já muito profundas. Sobre elas, camadas de rochas vulcânicas de vulcanismo extraordinariamente antigo. Eu vou mostrar quando aconteceu agora para vocês, nesse momento da nossa aula, beleza? Mas que ajudaram a cobrir as estruturas geológicas sedimentares ou cristalinas. Então, no sul do Brasil, houve-se TRAP, houve-se a formação de uma cobertura de rocha vulcânica. Alguns livros, pessoal, chamam esse vulcanismo em forma de TRAP de derrames basálticos. Claro, porque o basalto, como nós vimos, é uma rocha magmática extrusiva. E o TRAP é um vulcanismo completo. Então, na verdade, a tendência é que o TRAP forme rochas basálticas. Por isso é chamado de, basicamente, derrames basálticos. E também não é à toa, não é uma coincidência que o sul do Brasil tem muita terra roxa, aquele solo bem avermelhado, ok? Riquíssimo em ferro, em níquel. É porque, na verdade, o solo de terra roxa do sul do Brasil vem do desgaste do derrame basáltico, vem do intemperismo do desgaste das rochas vulcânicas dessa região. Beleza. Pessoal, é o seguinte, antes de começar a explicar os fenômenos endógenos, são 3, tá? Vulcanismo, orogênese e epirogênese. Eu quero só deixar uma dica com vocês, beleza? Aqui estão os formatos morfológicos que nós estudamos na nossa aula. Planícies, planaltos cercados de escarpas, depressões e dobramentos modernos. Aqui fica a dica. As planícies e as depressões são áreas que nós chamamos de áreas em construção. Por quê? Por força da gravidade, são as áreas mais baixas, então por força da gravidade, recebem sedimentos. Então eles ganham sedimentos e perdem muito pouco. Se ganha mais do que perde, então são áreas em construção, recebendo mais sedimentos do que perdendo sedimentos. Ou seja, a sedimentação é maior, é superior do que a erosão. Em compensação, os planaltos e os dobramentos
são as áreas mais altas. Então a tendência é que eles percam mais sedimentos do que recebam. Então planaltos e dobramentos são áreas em destruição. A erosão é superior à sedimentação, tá? E a segunda dica que eu deixo é o seguinte: toda planície, toda depressão é obrigatoriamente sedimentar. Obrigatoriamente. Ah, professor, mas pode ocorrer o trap aí? Pode. Pode ter uma cobertura de rocha vulcânica. Mas a estrutura geológica original das planícies e das depressões são bacias sedimentares. Porque são regiões onde a sedimentação é superior à erosão. Em compensação, os planaltos podem ser duas estruturas diferentes. Os planaltos podem ser bacias sedimentares caso ele esteja cercado por áreas mais altas. Ele pode estar cercado por serras ou por montanhas mais altas. O planalto ele pode apresentar a estrutura geológica sedimentar. Mas ele também pode, como é a tendência dos planaltos, serem cristalinos, tá? A tendência dos planaltos é ser escudos cristalinos. E por motivos óbvios, os dobramentos, que são as montanhas, têm uma estrutura mais recente, uma estrutura geológica mais moderna, do período Cenozoico. Então a estrutura geológica, a estrutura de rochas que dá suporte aos dobramentos, são sempre os dobramentos modernos. Então planícies e depressões são sempre sedimentares, planaltos podem ser sedimentares ou cristalinos, e os dobramentos sempre terão a estrutura geológica dobramento moderno. Vamos lá então. Gente, fenômenos endógenos. Fenômenos endógenos são fenômenos de baixo, de dentro para fora, e eles são construtivos com relação à Terra. A Terra sempre como referência. Um dos fenômenos endógenos do planeta é o vulcanismo. Vulcanismo é todo e qualquer tipo de extravasamento de magma. O magma ele sai da astenosfera, passa pela placa litosférica, passa pela estrutura geológica e a tendência é que ele chegue à superfície. Caso ele não chegue, solidifique no caminho, aí nós temos a formação de rochas magmáticas intrusivas. De qualquer maneira, é a formação de algo novo, é a construção. Por isso que vulcanismo é visto como algo construtivo. Mas na tendência mais natural é de que esse magma ele extravase e consiga alcançar a superfície e solidifique aqui em cima, já na morfologia, ok? Se ele faz isso, ele renova a litosfera. Então aquelas rochas que já estão bem destruídas pelo tempo, pela erosão, recebem uma cobertura novinha de rochas. O magma extravasa, esparrama. Se ele esparramar horizontalmente, nós chamamos de vulcanismo entrap, ok? Esse magma, quando toma a superfície e solidifica, aí ele renova a litosfera, cria-se uma camada novinha de rochas, pessoal. No caso do mundo, nós temos duas regiões onde o vulcanismo é muito intenso na atualidade. Um deles, pessoal, é aqui no Círculo de Fogo do Pacífico. Inclusive, cada bolinha dessa, pessoal, que vocês estão vendo aí, na verdade são pequenos triângulos, tá? São vulcões em atividade, beleza? Acreditam-se que só aqui, no Círculo de Fogo do Pacífico, entre a placa pacífica e euroasiática, nós temos aqui, pessoal, neste falhamento, aproximadamente 500 ou 550 vulcões ativos. É que a maior parte deles são vulcões submersos, tá? Vulcões submersos não são visíveis para a gente, a sua atividade tectônica, porém, é possível ver muitas vezes o seu resultado. Vulcões submersos tendem a produzir ilhas vulcânicas, ok? Inclusive, o Havaí é uma ilha vulcânica, ok? O arquipélago do Japão é ilha vulcânica. Beleza? Então o magma ele sai, ele extravasa para a superfície, só que ele encontra-se águas oceânicas. Ele vai se solidificando rapidamente até que essas rochas alcançam a superfície. Aí nós temos a formação de ilha vulcânica. No caso brasileiro, nós também temos a formação de uma ilha vulcânica. A ilha de Fernando de Noronha também é de formação vulcânica. Beleza, pessoal? E uma outra região do mundo que hoje tem bastante atividade vulcânica é essa região aqui do Caribe, ok, pessoal? Entre a placa caribenha e a placa Los Cocos.
Nós temos aí, pessoal, bastante vulcões em atividade e alguns inativos, mas o arquipélago que formou as ilhas caribenhas, basicamente é um arquipélago também de origem vulcânica. Então o vulcanismo, ele é um processo endógeno, de dentro para fora, e ele é construtivo. Ele colabora com a renovação da litosfera, ou que popularmente, antes desse módulo, a gente chamava de crosta terrestre. Beleza, gente? Aqui está um exemplo de um vulcão entrando em atividade. Os vulcões, além de permitir a renovação da litosfera, eles também têm uma função importante, pessoal. Os vulcões, eles acabam por aquecer o planeta Terra. As atividades vulcânicas liberam mais gases do efeito estufa do que nós, seres humanos, através de atividades econômicas. Então, grande parte do aquecimento histórico e geológico do planeta tem a ver com os vulcões. Expelem muito gases do efeito estufa. Beleza, pessoal? Isso é uma coisa também bastante importante para nós. Professor, o vulcanismo chegou a ocorrer no Brasil? Vamos ver isso então rapidinho. O Brasil, pessoal, na verdade, tem vestígios de vulcanismo, evidências. O Brasil tem como se fosse assim, resíduos, provas de um vulcanismo, só que de vulcanismos já inativos e muito antigos. Acreditam que os vulcanismos mais novos do Brasil ocorreram no período Mesozoico, 135 milhões de anos atrás. Ou seja, nós estávamos começando a passar aí pelo processo de deriva continental. Então quer dizer que o Brasil não era nem sonho ainda, não existia a formação da América. Havia ainda a fragmentação da Pangeia. Então o Brasil estava numa outra posição geológica naquela época. O Brasil possivelmente estava em áreas de falhamento. Por isso chegou a ocorrer fenômenos endógenos. Só que com a deriva continental, nós nos posicionamos numa região de placa integralmente inteira. Ok? Então o Brasil acabou ficando livre de fenômenos endógenos. Mas esse período mesozoico é o que marca os vulcanismos mais novos do Brasil. São eles a Amazônia. A Amazônia tem vestígios de vulcanismo. A região das Cataratas do Iguaçu. Inclusive, se você observar, as rochas que formam as cataratas são rochas escurecidas. Prova de que são rochas magmáticas. Tá? E o norte do Paraná também é uma região de vulcanismo mais recente da história do Brasil, era mesozoica, 135 milhões de anos. Como o Brasil é um território de terras baixas, o nosso vulcanismo, tanto que aconteceu na Amazônia, nas cataratas e no norte do Paraná, foram vulcanismos em áreas planas. Então o magma extravasou horizontalmente. Okay? Então nós tivemos vulcanismo em forma de trap. Essa imagem seria um exemplo de um vulcanismo em forma de trap. Ó. Em vez de encontrar uma área montanhosa, o magma ele se extravasa horizontalmente em forma de lençol e vai se solidificando e formando rocha basáltica. Por isso nós chamamos também o vulcanismo em trap de derrame basáltico. Isso aqui aconteceu no Brasil há 135 milhões de anos atrás, na região amazônica, na região das cataratas e no norte do Paraná. Já há tanto tempo que a gente não consegue mais enxergar as rochas vulcânicas. A gente vê os solos de origem vulcânico. Ou seja, já é tanto tempo que formou a rocha e já deu tempo de decompor as rochas. Okay? Por isso que o Brasil tem evidências de vulcanismo e essas evidências são vistas em solos de terra roxa. No Brasil nós temos solo de terra roxa e isso é evidência, é prova de vulcanismo. Só que vulcanismo antigo, a ponto de dar tempo de desgastar as rochas e transformá-las em solo. Esse é um solo perfeito para cafeicultura, mas depois nós teremos um módulo sobre solos, tá? Pessoal, o segundo fenômeno endógeno que nós temos é o tectonismo. Opa, professor, tem um problema. Você falou que existem 3 fenômenos endógenos. Você falou vulcanismo, orogênese e epirogênese. Não falou nada de tectonismo. Vamos lá. O vulcanismo é um fenômeno endógeno, de dentro para fora, construtivo. O tectonismo é outro,
Só que o tectonismo ele é subdividido em duas consequências. Ele pode produzir dois fenômenos endógenos, ok? Por isso totalizando três: vulcanismo, epirogênese e orogênese. Esses dois fenômenos são provocados pela movimentação de placas tectônicas. Tectonismo é o movimento de placas tectônicas. E o movimento de placas tectônicas geram sismos, terremotos, mas também geram construções na superfície, alterações, modificações na superfície, ok? Antes de mostrar as duas modificações possíveis na superfície, eu quero só relembrar vocês isso aqui que é lá do ensino fundamental. As placas tectônicas podem se movimentar de três maneiras diferentes: convergente, que é o choque de placas; divergente, que é o afastamento de placas; ou conservante ou conservativo, que é quando as placas se esfregam lateralmente. Esse terceiro movimento produz menos consequências, menos alterações na superfície. Por isso é chamado de conservante, ok, pessoal? Ou conservativo. Mas vamos lá. Se o tectonismo for convergente, se for o choque de placas, que resíduo, que consequência endógena ocorre? Se o fenômeno ele for convergente, se as placas basicamente se convergirem, a tendência é que nós tenhamos um fenômeno endógeno chamado orogênese. As placas tectônicas se chocam, a mais frágil, menos densa, mergulha-se dentro do manto, obviamente começa a ser destruída, e a placa mais resistente, mais densa, escala sobre ela e começa a dobrar o relevo para cima. Por isso que as montanhas são chamadas de dobramentos. Na verdade, o fenômeno orogenético é isso, associado a um movimento convergente de placas. Placas se chocam, uma escala sobre a outra, placa anticlinal e ciclinal, ok? A placa ciclinal ela basicamente empurra o relevo para cima e vai o dobrando, gerando assim as cordilheiras montanhosas. A VUNESP, por exemplo, costuma chamar as cordilheiras de montanhas de cadeias orogênicas ou cadeias orogenéticas, cadeias de montanhas formadas por orogênese. Por isso podem chamar de cadeias orogenéticas, ok? Esse processo é um processo relativamente novo. Ele foi formado basicamente num período chamado Era Cenozoica, que é a última era da Terra, a mais recente, nós estamos vivendo ela, porém um período terciário. Pessoal, a Era Cenozoica ela começou há 90 milhões de anos atrás, nós estamos vivendo ela até hoje. E ela é dividida em dois períodos, terciário e quaternário. O período terciário, que marca o início da Era Cenozoica, é marcado pelo surgimento da orogênese. É o começo da formação das montanhas da Terra. Isso marca a Era Cenozoica terciária. E a Era Quaternária, ok? Que é da metade para o fim, para o momento atual da Era Cenozoica, período quaternário, é o surgimento do Homo sapiens, mais ou menos 1 milhão de anos atrás. Então, a Era Cenozoica terciária e quaternária. A terciária é o surgimento da orogênese, das montanhas, e a quaternária, o surgimento dos Homo sapiens, que é a fase, inclusive, que nós estamos vivendo hoje. Olha o exemplo de regiões que passam por orogênese. Aqui nós temos a Cordilheira dos Himalaias, a cordilheira mais alta e uma das mais instáveis do mundo. Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, okay? Cruzando toda essa costa oeste da América do Sul. E aqui nós temos a Cordilheira do Atlas, que fica na região do Maghreb, extremo norte do continente africano. Maghreb é uma expressão árabe, né? Significa onde o sol nasce, ok? Já na região saariana, inclusive gerando uma certa dualidade, né, na paisagem, né? Uma região quente, saariana, com a formação de gelo no cume da montanha, tá? Cordilheira do Atlas. Mas e se o movimento de tectonismo for divergente? Se as placas se divergirem? Pessoal, o movimento divergente de placas pode gerar um fenômeno chamado epirogênese. As placas se afastam, abre-se fissuras, abre-se fendas na superfície
E essa região entre fendas se rebaixa. Então você tem placas tectônicas e aqui em cima a morfologia e a estrutura geológica. Se a placa se afasta, ela vai abrir fendas, tanto na morfologia quanto na estrutura geológica. Fendas. E essas fendas vão promover o rebaixamento da superfície. Assim nós temos a formação de uma área rebaixada. Nós temos uma área depressiva, um vale. Ok? Tudo isso tem nome. Na epirogênese, ou seja, na divergência de placas, fraturamento e rebaixamento da superfície, nós teremos sempre uma área rebaixada e duas áreas preservadas. Ó, área rebaixada e áreas preservadas. Então, no caso aqui, a ponta dos meus dedos seria a área rebaixada e aqui o topo da minha mão seriam as áreas preservadas. Tudo isso tem nome. Na epirogênese, a área rebaixada é chamada de Graben. Graben é a área que foi rebaixada, é uma área de vale, é uma área depressiva. E essas áreas que permanecem em altitude, que nós chamamos de áreas preservadas, nós chamamos de Hurst. Então nós sempre teremos na epirogênese, no afastamento, fraturamento e rebaixamento da superfície, nós teremos sempre um Graben e dois Hursts. Como são fenômenos muito antigos, são fenômenos já estáveis. O contrário da orogênese, que são fenômenos novos, provocam e geram áreas instáveis. Aqui no caso brasileiro, inclusive paulista, nós temos um exemplo dessa região. O Vale do Paraíba, que nós estudamos lá no ciclo do café. O Vale do Paraíba é aquela regiãozinha entre São Paulo e Rio de Janeiro. O Vale do Paraíba é um Graben. É uma área que há milhões de anos atrás sofreu o afastamento de placas e se rebaixou. O Vale do Paraíba era isso aqui, pessoal, esse marrom mais escuro aqui, ó. Uma área rebaixada. Ou seja, o Vale do Paraíba era um Graben. E tanto à sua esquerda, a oeste, quanto à sua direita, a leste, nós temos dois Hursts. Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, Serra do Mar, São Paulo e Rio de Janeiro. Hursts. Áreas que se preservaram em altitude. Ah, professor, mas essa área marrom claro? Pessoal, basicamente, como aqui a epirogênese já é muito antiga, deu tempo de formá-la e deu tempo também de começar a sedimentação. Serra da Mantiqueira, Serra do Mar são áreas mais altas, sofrem erosão. E o Vale do Paraíba é uma área mais baixa, ele sofre sedimentação. Então ocorreu a erosão das áreas mais altas e a sedimentação das áreas mais baixas. Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, erosão. Vale do Paraíba, sedimentação. Ok? Então, como é uma epirogênese já antiga, além dela já ocorrer e já finalizar-se, também deu início a um processo de formação de bacia sedimentar. E olha quanto sedimento já foi acumulado dentro desse Graben. Ok? É uma região já bastante sedimentada. Correto, pessoal? Tranquilos? Basicamente, nós encerramos a nossa segunda etapa de dinâmica da crosta terrestre. Depois eu vou gravar uma nova e última videoaula, que é com relação aos fenômenos, pessoal, exógenos. Os fenômenos destrutivos, a erosão, o intemperismo. A gente encerra esse módulo. Então, até mais, pessoal!